Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui. E nesse vídeo eu vou estar falando sobre o que você deve levar na perícia do INSS. Quais os documentos são obrigatórios e são necessários você levar no dia da perícia. Tanto você que trabalha registrado, como também você que trabalha por conta, paga o INSS no carnê. Então você é segurado, tem direito. Referente aí os benefícios, como auxílio doença, aposentadoria por invalidez ou também o auxílio acidente. Então, vou estar falando nesse vídeo aqui, fiz uma lista aqui dos documentos que são necessários você levar, tanto para você que vai fazer a perícia no INSS, aquela perícia inicial, para requerer um benefício, como também, por exemplo, você que já está recebendo um benefício aí, por exemplo, o auxílio doença, e vai pedir a prorrogação. Quais os documentos são necessários e obrigatório você estar levando uma lista aqui para você entender quais os documentos. Começando pelos documentos pessoais, que no caso aí, o RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço, como papel de água, de luz. Você deve levar também o DUT, que é a declaração do último dia trabalhado, se neste caso você trabalha registrado. Se você trabalha por conta, não tem necessidade. Você não precisa levar esse documento informando no dia que você trabalhou. Se você trabalha por conta e paga o INSS no carnê, então você deve levar, por exemplo, aí os carnê, que é aqueles carnê lá que você paga todo mês o INSS. Então, para comprovar que você paga o INSS já tem essas informações, mas você deve levar esse documento, principalmente o referente dos últimos 12 meses aí, caso seja exigido lá no dia da perícia, você comprovar. E outro documento importante também, se no caso você sofreu um acidente de trabalho na empresa, é você levar o CAT, que é comunicação de acidente de trabalho. No caso aí, para comunicar que você sofreu um acidente de trabalho. Por exemplo, aquelas pessoas que se afastam do trabalho, você trabalha registrado, se afasta do trabalho por questão motivo aí de acidente de trabalho, seja aquele acidente que você sofreu lá dentro da empresa ou no percurso da empresa para casa, isso significa que também entra como um acidente de trabalho. Então, algumas pessoas, aquelas pessoas que sofreu um acidente de trabalho, no caso, você deve levar o CAT, que comunicando aí que você sofreu um acidente de trabalho. Por quê? Se você sofreu um acidente de trabalho e se você não levar, pode acontecer que você receba aí, no caso, um auxílio doença comum, normal, como fosse outro tipo de fosse outro problema de saúde, e aquelas pessoas que estão afastadas no caso, acidente de trabalho, essas pessoas, quando voltam para o trabalho, a empresa, quando se recupera e volta tal, essas pessoas têm uma estabilidade ali na empresa. Então, e aquelas pessoas que se afastou, no caso, um auxílio-doença normal, um problema de saúde que não tem nada a ver com acidente de trabalho, essas pessoas não têm estabilidade. Já a pessoa que se afastou por acidente de trabalho tem estabilidade. Outra coisa também, aquela pessoa que se afasta no auxílio-doença, após você se afastar, o FGTS aí, no caso, ele não é mais depositado. A empresa, o empregador não vai depositar mais o seu fundo de garantia. Quando você se afasta, no caso aí por auxílio-doença, no caso um problema de saúde natural aí que não teve nada a ver com a empresa. Já a pessoa que se afastou por um acidente de trabalho, a empresa, o empregador tem que todo mês depositar o seu fundo de garantia. Então, é importante, se você sofreu um acidente de trabalho, você levar esse documento aí, que é muito importante, o CAT, que é comunicando que você sofreu um acidente de trabalho. Agora eu vou estar falando aqui referente os documentos aí, atestados, laudos, receitas de medicamento, declaração, aqueles documentos que comprovam a sua incapacidade de trabalho. Já falei aqui dos documentos pessoais, agora também, lógico, os documentos pessoais é importante, mas também os documentos aí para comprovar a sua incapacidade para o trabalho. Quando você liga no INSS, por exemplo, para agendar uma perícia,
É informado que você deve levar atestado e laudos, mas não é obrigatório. Beleza, não é obrigatório, mas se você não levar, dificilmente você vai conseguir receber um benefício. Lógico, em alguns casos, por exemplo, a pessoa é, sofreu um acidente e tal, e está com aquelas, por exemplo, colocou uma gaiola na perna, quebrou a perna, tá uma fratura exposta ali, precisou colocar uma gaiola. Nesse caso aí, referente a um laudo, tal, um exame, tal, não vai fazer muita diferença porque o perito ele vai, é visível ali que você não tem condições de trabalhar, mas na maioria dos casos é importante você levar tanto o laudo como o atestado. Lógico, quem se afasta do trabalho vai ter um atestado ali, pelo menos que ultrapassou 15 dias para dar início ao afastamento. O afastamento, mas é importante você levar tanto o atestado como o laudo médico também, que é ali especificando ali por que você precisa ficar afastado, contando ali mais detalhado no laudo seu problema de saúde, por que você precisa ficar afastado, informando ali o tempo que você precisa ficar, solicitando ali um tempo para o perito te afastar para você se recuperar de um problema de saúde. É importante também você levar declaração, por exemplo, se você faz algum tratamento. Eu faço uma fisioterapia. Faço uma fisioterapia para mim se recuperar de um problema de saúde, um acidente que a pessoa sofreu e tal. Então, pede para lá na clínica para eles te fornecer um relatório, uma declaração ali informando que você faz esse tratamento lá. E isso vai te ajudar no dia da perícia. O perito ele vai entender que você realmente está fazendo um tratamento ali para se recuperar, se for o caso, que você está fazendo uma fisioterapia ou que seja outro tratamento. No caso também, se a pessoa fez, por exemplo, fez uma cirurgia tal, estava com problema de saúde, foi preciso fazer uma cirurgia tal, e é importante você levar a guia de alta do hospital, que é um documento ali que quando você realizou um procedimento cirúrgico, quando você sai do hospital, eles dão ali, está informando ali qual foi o procedimento que você fez, o horário que você entrou no hospital, o horário que você saiu. No dia da perícia, o perito ele vai pedir esse documento, é a guia de alta do hospital. Então, é importante você levar. Outra coisa também que é muito importante, esses documentos como atestado, laudos, exame, por exemplo, também, o exame é muito importante você levar um exame que todo mundo que se afasta do trabalho, está afastado. Se você tem um atestado, um laudo, o médico te deu esse atestado ou laudo porque, por exemplo, você fez um exame, foi constatado ali um problema de saúde e tal. Então, você tem um exame. Então, é importante esses documentos que seja atualizado o máximo possível ali. E, por exemplo, que seja bem próximo da perícia, se você conseguir. Se você não conseguir, você leva os que você tem, mas é importante que esses documentos sejam atualizados. E outro também, no INSS, os documentos têm que ser todos originais, então leve os documentos originais. Por exemplo, às vezes, quando a pessoa se afasta, a empresa exige que a pessoa leve, por exemplo, o atestado, o laudo original na empresa, mas é importante, antes de você ir realizar a perícia, você pega esses documentos de volta, para você levar na perícia. Não esqueça de levar os originais. E se você conseguir também tirar cópia de todos esses documentos, você leva também, caso o INSS ou o perito fique com algum documento, por exemplo, o atestado ou laudos, dificilmente o perito ele fica com, por exemplo, com o laudo ou atestado, mas caso o perito resolva ficar com esse documento, então é importante você levar uma xerox para você ficar guardado desse documento guardado, por exemplo, a xerox, se for o caso que o INSS fique com o original. Então, é muito importante esses documentos que para comprovar a sua incapacidade para o trabalho. A questão da aposentadoria por invalidez, dificilmente, quando a pessoa vai realizar, principalmente uma primeira perícia no INSS, é concedido esse benefício, mesmo que seja o caso que você tem direito a receber uma aposentadoria, não tem mais condições de trabalhar, está incapaz para o trabalho total e permanente, mas dificilmente o INSS concede a aposentadoria ali de primeira, já na primeira perícia. Normalmente, quando vai conceder essa aposentadoria, é quando a pessoa já está recebendo auxílio-doença, que é o benefício temporário. Então,
é constatado ali que a pessoa não vai se recuperar mais, infelizmente, daquele problema de saúde, então é concedida a aposentadoria por invalidez. Todos esses documentos que eu falei aqui, eu citei, por exemplo, se você for fazer uma prorrogação do auxílio-doença, aí alguns documentos não vai ser preciso mais você levar, que é referente a o DUT, que é a declaração informando ali o último dia que você trabalhou. Então, não é necessário que você já levou na primeira perícia. Quando você vai realizar uma perícia de prorrogação, então, não é necessário mais esse documento também. É referente a um comprovante aí de endereço e tal. Normalmente não precisa mais, tá? Porque você já está recebendo o benefício, mas você leve também, caso o INSS, o perito lá, solicite esse documento. Então, é muito importante todos esses documentos no dia da perícia. Se você esquecer de levar algum, você pode acabar se prejudicando e não realizando a perícia. E se realizar, pode acabar tendo o pedido aí negado. Então, é importante você levar todos esses documentos, beleza? Resolvi fazer esse vídeo aqui porque tem muitos comentários aqui no canal referentes a assuntos, as pessoas têm dúvidas quais os documentos levar no dia da perícia e tal. Então, principalmente aquelas pessoas que vai realizar a primeira perícia, tem essas dúvidas. Então, resolvi fazer esse vídeo aqui para que esclareça para você e você fique ciente, sabendo quais os documentos você levar no dia da sua perícia, beleza? Boa sorte para você aí, fica com Deus e até o próximo vídeo.